Hoje, Bolsonaro, a exemplo do Putin, também parabenizou o Donald Trump pela eleição dos Estados Unidos, né? E afirmou o seguinte, que ele, Bolsonaro, vai fazer a mesma trajetória no Brasil em 2018. Gente, é possível, o Trump não era político, é a primeira vez que ele se candidata a alguma coisa, não é? Representa... Agora vê o Bolsonaro dizendo que vai fazer a mesma coisa, pô. É ficção isso aí ou não? Você sabe, Heródoto, eu me lembro que quando o Trump se lançou, com uma certa estridência, que é a característica dele, esse calor, o New York Times anunciou que ia cobrir a campanha do Trump na sessão de entretenimento e não na sessão de política. Você imaginar a que ponto era uma piada. Era uma piada. E a piada triunfou entre os republicanos e agora se elege e vira uma perigosa realidade para o mundo inteiro. Então, era assim, realmente era um azarão absoluto. Só que realmente captou um pouco esse espírito do tempo. E o próprio New York Times hoje, eu vi um articulista falando meio em nome do jornal e fazendo um meia-culpa da imprensa e da opinião pública não terem entendido, na verdade, o potencial explosivo que estava sendo cultivado nos Estados Unidos, dessa exclusão, isso que o Ariel chama de, realmente, assim, o caldo de cultura do populismo, no sentido, assim, o sujeito que se sente excluído, que está sem esperança na vida. A economia está indo legal, mas ele não tá vendo perspectiva. O emprego dele é antigo, não é do 4.0. Ele teve, por exemplo, essa classe média baixa americana que descarregou a votação em cima do Trump, é o pessoal que eles chamam de Rust Belt, que é a turma do velho emprego, sabe? Do emprego industrial que já está meio comprometido diante do quadro das novas tecnologias, da área de serviço bombando, e o sujeito fala, e eu, onde é que fico nessa história toda? Então, a própria imprensa não entendeu o que estava se passando e esse potencial explosivo que o Trump acabou explorando. Eu acho também que, por exemplo, em West Virginia, que é um estado muito pobre, ele teve uma votação muito grande porque ele defendeu os mineradores, o carvão, né? Que é também uma fonte de energia muito complicada para, digamos assim, voltar a ser o que já foi no passado, né? O Trump não tem como simplesmente tirar isso da cartola e colocar de volta lá, né? Então, eu acho que é um exemplo de como ele manipulou uma parte do eleitorado. E quando você estava também falando do Bolsonaro, uma característica do Trump que eu também lembrei é a capacidade dele de colocar os adversários na defensiva. Então, o Trump ele foi muito agressivo e bem sucedido nesse processo ao colocar os seus adversários na defensiva. Isso funcionou nas primárias, quando ele derrotou, se não me falha a memória... Teve coisa local. Se não me falha a memória, foram acho que 17 pré-candidatos que ele nocauteou, como você disse. E contra a Hillary, ele também conseguiu, né, transformar mais o debate sobre por que a Hillary não deve ganhar do que por que ganhar o Trump. E acho que o Bolsonaro ele tem também essa agressividade. É verdade. Ele explorou, uma fragilidade da Hillary, que é o eleitor, o americano, não confia na sinceridade dela. Então, ficou visível agora. Então, por exemplo, a questão dos e-mails, famosos e-mails que ela deletou. O eleitor não sabia que diabo era isso e tal. Só que ele falou, você deletou os e-mails. É uma coisa grave. É uma coisa grave. Aí o eleitor, opa, essa mulher não perigosa, é sincera. Ela deleta os e-mails. Agora, Richard, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que ele pode criticar a globalização, haja vista que ela é fruto do capitalismo americano? Então, é mais uma contradição que tem em todo o discurso dele, né? Como o Ariel lembrou bem,
Ele falou que a primeira coisa que ele vai fazer já é romper o Acordo de Paris do aquecimento global. Mas o acordo já foi referendado pelo Congresso ou não? Ele começa a valer porque se foi referendado pelo Congresso... Eu li a cláusula para saída, leva um tempo, assim, é quase que o mandato dele inteiro, leva uns 4 anos, né, para ter todo o trâmite. Mas assim, já deixou bem claro, olha, isso aí é uma perda de tempo, ele chama de hoax, né, que é fraude, ele fala que o aquecimento global é uma fraude, que foi inventado, né. Outro ponto também que é uma contradição é que nos Estados Unidos funciona da seguinte forma, como a gente está debatendo o tal do teto dos gastos, né, lá desde a Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial foi aprimorado, você tem um teto para dívida. Então, tem um valor lá, a dívida americana pode ser 20 trilhões de dólares. Para passar desse teto, tem que ser aprovado pelo Congresso americano, senão vai dar o default, vai dar o calote da dívida ou vai ter que fazer cortes automáticos. Como quase aconteceu no governo Obama. Você teve vários problemas no governo Obama, aí foi suspenso esse teto de novembro de 2015 até março de 2017. Então, em março de 2017, com o Trump, volta o mecanismo do teto da dívida, e aí eu quero ver como é que ele vai equilibrar algumas coisas que ele prometeu. Corte agressivo nos impostos, aumento dos gastos e falou que nenhuma empresa americana vai pagar mais de 15% de imposto. Então eu quero saber como é que ele vai conseguir equilibrar isso e ao mesmo tempo respeitar o teto da dívida. Então assim, esse é um dos grandes desafios que ele tem que estar, se ele está com esse discurso populista, como é que ele vai manter o equilíbrio fiscal, respeitar esse mecanismo aí do teto da dívida e ele falou que vai melhorar a infraestrutura, vai cortar impostos, vai aumentar gastos de defesa. Construir um muro. Pago pelos mexicanos. Construir um muro. Vamos ver, né? E outra questão também. Outra questão interessante, rapidinho, uma curiosidade. Você vê que ele tem um problema pessoal com a presidente do Banco Central americano, a Yellen. E ele não se dá bem com ela, e tanto que falam que no fim do mandato dela, em 2018, pode ser que ele faça como ele fazia no programa Aprendiz, sabe? Ele vai demiti-la, né? Só que como ela tem um mandato dentro do FED até 2024, dizem que se ele fizer isso, não renovar o mandato dela, ela vai sair de vez, não fica até 2024. Então, assim, nessa parte econômica também, ele já tem alguns percalços, assim, de cara que ele vai ter que enfrentar logo no início do mandato dele. Olha, os nossos convidados estão aqui conosco. Eu queria fazer uma pergunta agora direta para o Lirando. Lirando, você lembrou agora há pouquinho a questão dos e-mails que deu aquele uau, né? Suponha numa eleição brasileira que tivesse descoberto que o cara apagou os e-mails. O que teria acontecido? Acho que nada. É claro que é uma suposição. O que teria acontecido? Eu acho que não. Foi uma coisa simbólica, exatamente. Ele partia para cima para intimidar o adversário, né? Como falou o Ariel. E, sabe, aí desqualifica por qualquer coisa. Ele foi muito sincero. Ele falou, quer dizer, eu listei aqui algumas das promessas do Trump, além do muro, por exemplo. Ele falou, vou prender a Hillary. Vou prender. Quer dizer, você no debate, você se dirige a uma mulher e fala, eu vou te mandar prender. O que você faz numa situação? Intimidou. Neutralizou qualquer tipo de reação dela. Ela ficou rindo, meio sem saber o que como fazer. foi lá no debate do Collor, que ele levou um bruta monte de papel, botou em cima da mesa. E aparentemente não tinha nada. Não tinha nada, tal pasta amarela. A pasta amarela, que foi intimidar o Lula, sei lá. Quer dizer, então, é uma tática. Eu acho que a melhor definição que eu ouvi esse tempo todo sobre o Trump foi de um roqueiro. Bruce Springsteen, ele falou, é um narcisista tóxico. Vocês viram a declaração da China, da mídia chinesa? A mídia chinesa falou, tá vendo? Por causa da democracia acontecem essas coisas que nem um Trump que aparece lá. A mídia chinesa falou, tá vendo? Ainda bem que nós aqui não temos esse problema, não. Não, mas tem alguns, aí tá, né? A democracia às vezes leva um personagem como o Trump dentro do processo democrático e, de repente, ele pode se arvorar coisas mais perigosas. A democracia, às vezes, conduz, nós estamos falando do Bolsonaro, às vezes conduz a situações muito perigosas. Quer dizer, o Hitler chegou ao poder na Alemanha através do momento democrático, é verdade. Que é a República de Weimar, não é isso? Weimar, do voto. Então às vezes a gente tem que... Quer dizer, a democracia é aquela coisa do Churchill, né? É o melhor regime
é o melhor regime que a gente pode ter, né? E eu acho também que o Trump, ele usou essa acusação dos e-mails para, de certa forma, tirar o holofote das acusações contra ele, que são gravíssimas, né? Assédio sexual, uso de mão de obra sem pagar os direitos trabalhistas. Sonegação de impostos. Ele não revelou a declaração do imposto de renda. Dinheiro com cassino, que ele também fez dinheiro com isso. Investidores russos, inclusive, negócios com investidores estrangeiros. Ou seja, a vida financeira do Trump, eu acho que é uma caixa preta. Eu achei curioso, e ele usa isso para se proteger. Achei curioso que ele tenha perdido no estado de Nevada e perdido no distrito onde tem Las Vegas. Quer dizer, significa que alguém falou assim, a gente já o conhece o suficiente. Ok.